Você já se conectou verdadeiramente com a energia de Jesus? Você já se conectou verdadeiramente com Deus? Quais são as suas experiências com essas duas energias tão imprescindíveis para a nossa existência? Se você deseja saber como se conectar verdadeiramente com essas duas energias, qual é a melhor forma de fazer isso, o que essas duas energias representam, fique até o final, que você terá todas essas respostas neste vídeo. Meu nome é Thaisa Carolina Figueiredo, eu sou fundadora deste canal e aqui eu trago pílulas de consciência para nos relembrarmos do verdadeiro despertar espiritual. Esse mês ele é um mês muito simbólico, muito atrativo, muito importante de nós buscarmos nos conectarmos com essas duas energias, né, com Jesus e também com Deus, pois esse mês, né, o mês de dezembro, nós celebramos o nascimento de Jesus. E eu já quero trazer logo aqui de cara uma passagem bíblica de João, capítulo 14, versículo 6, onde ele traz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aqui eu quero trazer a explicação disso, né? Na verdade, ninguém vai ao Pai senão através de Jesus, da consciência Jesus, da energia Jesus, mas também ninguém vem à Terra senão, né, os filhos de Deus, senão através dessa consciência crística, dessa energia de Jesus. Aqui trazendo uma explicação sobre essa frase, que essa frase ela diz muito mais do que apenas as palavras colocadas nela, né? Então, aqui nós temos na frase o eu sou, né? O eu sou significa o campo da consciência, né? Em linguagem quântica, o eu sou representa o estado da consciência pura, a faísca divina presente em cada um de nós. É o campo unificado, é o self superior, a consciência que transcende o ego. É o nível vibracional onde não existe medo, separação ou dualidade. E aqui a gente pode trazer também a parte de o caminho, a verdade e a vida, que nada mais é do que a frequência crística. A frequência crística ela é um estado vibracional muito elevado, onde traz a coerência cardíaca, o amor incondicional, a presença plena, a consciência da unidade, a mente alinhada ao coração. Jesus vivia e ensinava esse estado, né? A mensagem dele era que a gente entrasse nessa frequência do amor incondicional, que é nada mais, nada menos do que um campo energético de alta vibração que colapsa realidades mais elevadas. Então, a gente evolui através dessa vibração, né, do amor incondicional. E a parte, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nessa visão quântica, né, o Pai é a fonte criadora de tudo que é, o campo quântico original, né, a consciência que gera tudo. Então, Deus é tudo, Deus sou eu, Deus é você. E por mim, né, não seria Jesus físico, mas o estado de consciência que Jesus representava, que Jesus encarnou, a frequência que ele canalizou, que ele conseguiu frequenciar aqui em vida humana, encarnado. Então, ou seja, né, você acessa o campo da fonte, que é Deus, quando está vibrando no estado do eu sou, que é quântico. Eu sou é a consciência. Quando abandona o ego, o medo e a separação, quando a gente entra na unificação. E aí sim a gente acessa essa consciência do amor, né? A frequência do amor incondicional. Então o acesso do campo dessa potencialidade infinita exige essa ressonância com ele. E essa ressonância é o que chamamos de consciência crística. Não é uma entidade em si, é uma frequência, tá? Então, resumindo, Jesus está dizendo que só acessamos Deus quando vibramos na frequência do amor e da consciência superior, o estado do eu sou. E aqui eu quero trazer uma experiência que eu tive onde eu via, né, em estado alterado de consciência, a nossa vinda, a nossa encarnação aqui para a Terra, porque eu sempre tive dentro de mim algo muito de igualdade, realmente de irmandade com todas as pessoas, com todas as entidades, todos os seres de luz, né, toda essa egrégora espiritual que nos auxiliam nos trabalhos, inclusive nos meus trabalhos, inclusive Jesus Cristo, Maria de Madalena, né, Mãe Maria, que nada mais é do que eu acessei, né, a fonte criadora, e aí eu fui acessando, a gente descendo para a Terra, encarnando. Então, a gente acessava aquela frequência máxima, eu acessei aquela frequência máxima, e aí via descendo, e conforme via descendo, me mostrava
A descida da frequência reduzia a frequência vibracional, porque a gente sabe que a frequência na Terra ela é mais baixa, obviamente. E conforme ia descendo, eu ia me transformando em entidades, inclusive de Jesus Cristo, né? Que na verdade é a consciência crística, uma frequência crística. Então todos nós temos dentro de nós essa frequência crística, assim como todos nós temos dentro de nós a fagulha do Espírito Santo, assim como todos nós somos Deus, porque Deus é tudo, né? Deus está, Deus é. Então, é a mudança de frequência. E Jesus falava muito sobre isso, né? Sobre que todos podiam acessar o que ele acessava, todos podiam fazer aquilo que ele fazia, desde que entrasse nesse estado de coerência vibracional a partir do amor incondicional da frequência do eu sou. Aqui eu quero citar uma passagem bíblica de Mateus, capítulo 23, versículo 8, onde fala: "Mas vós não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos." Então aqui Jesus afirma claramente: ninguém é superior, todos estão no mesmo nível espiritual, todos são irmãos diante de Deus, todos somos filhos de Deus igualmente. E aí, onde tem outras passagens onde Jesus reforça essa igualdade, que é Mateus capítulo 20, versículo 26 a 28, onde ele traz: "Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que seja servos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir." Então ele coloca todos no mesmo patamar e valoriza o serviço e não a hierarquia. Então todos nós servimos uns aos outros, porque todos nós servimos a Deus. E quando servimos uns aos outros, nós estamos servindo a Deus, porque todos nós somos deuses. E temos outra passagem bíblica que é João, capítulo 13, versículo 14 e 15. Jesus lava os pés dos discípulos e diz: "Eu vos dei o exemplo para que façais como eu fiz. Se o mestre se coloca se o mestre se coloca como servos, todos são iguais." Lucas, capítulo 22, versículo 26. "O maior entre vocês seja como o menor." Então ele destrói essa lógica de superioridade. Então todos nós somos iguais perante a Deus. Não existe superioridade, não existe hierarquia. Isso é muito importante, né? Nós precisamos olhar uns aos outros como igualdade. Somos todos iguais. Somos iguais a Jesus. Podemos fazer as mesmas coisas que Jesus. E por que eu estou trazendo isso, né? Porque o primeiro passo para o despertar espiritual verdadeiro é quando a gente entende isso, quando a gente realmente vê que somos todos iguais, que todos nós podemos acessar essa mesma frequência, que todos nós somos filhos do mesmo Deus, que todos nós somos deuses. Porque é a partir de fato, desse entendimento, de sentir isso verdadeiramente dentro de nós, que a gente consegue acessar a nossa verdadeira essência. Porque quando a gente nega que somos todos deuses, que somos todos filhos do mesmo Deus, que somos todos iguais perante a Deus, é como se nós negássemos a nossa própria vida, a nossa própria existência. Então, o primeiro passo para que a gente desperte verdadeiramente é internalizar isso, sentir isso, realmente frequenciar, né? Trazer essa vibração, essa frequência do eu sou. Para que quando a gente duvide de nós mesmos, a gente fala assim: não, eu sou filha do Deus Altíssimo, eu sou irmã de Jesus, eu tenho em mim a frequência crística de Deus. Então, é um outro olhar, né? A gente sai daquele pequeno, da vítima, da fraqueza e se eleva e realmente honra a energia que a gente carrega dentro de nós, que nada mais é do que essa energia crística, que é essa frequência divina, porque todos nós somos deuses. E para esse despertar espiritual verdadeiro, existem algumas passagens bíblicas que trazem claramente qual é esse primeiro passo inicial. E aqui eu vou trazer, tá? Então, a primeira passagem é João, capítulo 8, versículo 32. "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." O que ele está dizendo, né? Que o despertar, ele começa quando a pessoa reconhece a verdade. Ela não externa, mas a verdade interior, né? A consciência divina. Então o que essa frase está dizendo, né? Que o despertar, ele vem através de conhecer a verdade. Porque é a verdade que vai nos libertar. E qual é a verdade? Somos todos filhos do mesmo Deus. Todos somos deuses. Todos temos essa consciência crística dentro de nós. Segunda passagem. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. "A lâmpada do corpo são os olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
E aqui é muito claro, né? Os olhos são as lâmpadas, são tudo que os olhos veem, a consciência recebe. Então, o despertar, ele começa quando você muda a forma de ver o mundo, quando você muda a sua perspectiva, quando você muda as suas lentes. Que nada mais é do que quando a consciência se ilumina, quando você entende que você é uma consciência. E aqui tem outra passagem, João capítulo 3, versículo 3. Quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. O que é o nascer de novo? Não é o reencarnar, é o renascer da consciência. É sair do ego, né? Acessar o espírito. Então, esse é literalmente o primeiro passo para o verdadeiro despertar espiritual, tá? Para a verdadeira unidade com Deus. É entender isso de forma verdadeira, que, na verdade, quando a gente desperta, a gente passa por um processo de morte e renascimento. Nós temos aqui mais uma passagem que é Mateus capítulo 12, versículo 30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e forças. Então esse é o pilar de alinhamento vibracional com a fonte, quando a gente permanece no caminho reto, conectado com a fonte criadora de tudo que é, quando a gente não desvia do nosso caminho, que é o caminho do meio, da unidade. Em Lucas capítulo 17, versículo 21, ele traz: o reino de Deus está dentro de vós. Esse é o pilar do despertar interno, né? Então, Jesus ele deixa claro, tudo começa dentro, nunca fora. Quando a gente entende que todos nós temos Deus dentro de nós, que a gente não busca Deus fora, Deus está dentro, quando a gente se reconhece como Deus, como a fagulha divina. Então, todos nós conseguimos acessar Deus dentro de nós, desde que a gente reconheça e se permita viver isso, internalizar isso, acessar isso. Então, qual é o verdadeiro despertar, esse primeiro pilar para o despertar espiritual, né? Então, é voltar a consciência para dentro e reconhecer a presença divina. Eu sou como verdade, tá? Então, o que envolve? Ver com novos olhos, reconhecer a verdade interior, renascer da consciência, buscar o reino e amar e alinhar-se com a fonte criadora de tudo que é. Esses são os pilares da espiritualidade. E o que eu quero dizer com tudo isso, né? Então, existe um passo a passo para esse verdadeiro despertar espiritual. E esse passo a passo, ele está muito bem escrito no maior manual do mundo, que é os escritos sagrados, que é a Bíblia. Mas a gente precisa ter um entendimento verdadeiro sobre as palavras. Na verdade, hoje a gente está começando a entender alguma coisa sobre os ensinamentos de Jesus, né? A herança que Jesus trouxe. Então, qual foi o projeto de Jesus? Qual foi o propósito, a missão de Jesus? Trazer, de fato, essa nova visão, trazer, de fato, esse despertar espiritual, para que a gente pudesse acessar a Deus, para que a gente pudesse retornar à casa do Senhor, retornar à nossa casa, a casa de Deus. A gente precisa entrar nessa frequência do amor incondicional e do alinhamento com a fonte criadora de tudo que é, para que a gente não fique mais aprisionado nesse looping de reencarnações eternas aqui na Terra, para que a gente não fique perdido por aí, para que a gente acesse de fato a esse retorno para a nossa casa, que é a nossa mônada matriz, que é a casa de Deus, que é onde as consciências se unificam, que é onde fica o todo. Então isso é muito importante, né? Pensem, há 2000 anos atrás Jesus começou a trazer isso. E agora é assim, a gente precisa despertar, a gente precisa relembrar quem a gente é, a gente precisa acessar essa frequência do amor incondicional. A gente precisa se alinhar com Deus. E aqui eu quero trazer o como realizar isso, né? Todo esse processo de passo a passo do verdadeiro despertar tem sido o processo que eu venho recebendo há há uns quase 2 anos, que é o meu processo de despertar. E a minha missão é realmente servir de guia para que a gente retorne para casa, para que a gente se conecte com a nossa verdadeira frequência espiritual, para que a gente se alinhe com a fonte criadora de tudo que é. E o primeiro pilar é esse, a gente entender quem nós somos, do que a gente faz parte. Quem é Deus é acessar, sentir na pele, interno, aqui no peito, no coração, essa frequência, não apenas na teoria. Na teoria a gente ouve, entende, mas a gente não sente, não tem aquela coisa, não. É isso, né? Somos todos um, somos todos filhos do mesmo Deus. Todos nós temos essa frequência crística. E aqui é onde entra o primeiro passo, o primeiro degrau do meu
trabalho, da minha missão, do meu propósito como guiar, né, as pessoas ao retorno à sua origem, né, a fonte criadora de tudo que é, ao seu ponto zero. E a espiritualidade pediu para que eu abrisse um trabalho coletivo no dia 24 de dezembro para trazer essa frequência, para conectar as pessoas a essa frequência, para que as pessoas pudessem acessar de forma genuína a frequência crística, acessar de forma genuína Deus, quem é Deus, sentir, para que a gente pudesse acessar de forma verdadeira, interiorizada aqui no nosso peito, sentir, né? Porque essa nossa experiência aqui na Terra, ela é o sentir, é o principal, é o sentir, essa coisa de carnal é o sentir. Então a gente precisa encarnar, né, esse sentir de quem é Deus, da frequência crística, do amor incondicional, do alinhamento com Deus. Então eu vou realizar esse trabalho coletivo através da apometria pleiadiana, que é o canal aí, é o portal onde que é a ferramenta que eu recebi para realmente levar as pessoas a esse estado, levar que essas pessoas se conectassem a esse estado, a essa frequência, a esse sentir. E então eu te convido, no dia 24 de dezembro, nós vamos todos juntos acessar essa frequência crística, acessar essa Deus em essência, sentir Deus na nossa vida, de fato reconhecer quem nós somos, de fato integrar o eu sou, a nossa consciência, para a partir daí começar a acessar mais e mais esse despertar espiritual, porque ele já está exigindo que a gente avance. Jesus já passou aqui há 2000 anos atrás, então tá na hora aí de todos nós acordarmos para que a gente possa todos voltarmos para casa, para que nossas almas sejam de fato resgatadas. Então eu te convido, né, para entrar aqui nos links, na descrição vou deixar o link do meu WhatsApp, das minhas redes sociais. Se você tem interesse, se você sentiu de realizar esse trabalho, para sentir essa energia, para integrar essa energia dentro de você, para começar o ano de 2026 completamente alinhada com Deus, com a fonte criadora de tudo que é, mande uma mensagem para mim, reserve a sua vaga, garanta a sua vaga. Vai ser um trabalho lindo, incrível. Então eu te convido a fazer parte. Se você acredita que alguém merece receber esse vídeo, merece acessar essa frequência, envie para essas pessoas, compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Que esse é o seu servir, né? Já faça um servir, já sirva a Deus compartilhando esse vídeo, essa energia com essas pessoas. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, curta aqui, né? Se você tem algo a acrescentar, se você tem algo a compartilhar, comente aqui nos comentários. E não esqueça, né? Se você deseja ter mais acesso a conteúdos como esses, se inscreva no meu canal. E acredito que o vídeo seria esse, né? A mensagem foi passada. Espero que tenha ficado muito claro, tenha ficado acessível, né, para todos nós. E é isso. Gratidão para quem chegou até aqui e até o próximo vídeo e até dia 24 para quem decidir acessar essa frequência. Beijão!